São 15 horas e 30 minutos do dia 7 de março de 2025. Estamos em videoconferência para a formalização das declarações do Dr. Marcos Roberto Cebola e Silva nos autos da apuração preliminar número 21 de 2025, instaurada mediante representação do Dr. Marcos para a apuração das condutas de policiais civis do município de Presidente Venceslau em prisão em flagrante e também um segundo inquérito policial instaurado pela Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau. Nesse sentido, o doutor delegado de Polícia Corregedor Auxiliar, no seu despacho determinando a instauração, pediu que o senhor fosse, então, ouvido de forma detalhada para que o senhor, então, se referisse de forma objetiva a todas as inconsistências, os apontamentos que o senhor fez na sua representação. Doutor Marcos, o senhor poderia, então, falar aí a respeito, e aí eu vou pontuando aqui os tópicos, que acho que fica mais fácil da gente, ficar mais dinâmico. Maravilha. Com relação à alegação de que foram feitas tendenciosas ligações das investigações com o assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. Porque assim, vamos lá, onde começou essa investigação? É pelo ofício 573 de 2021, do delegado Roberto Miguel, acompanhada de um relatório do escrivão Haroldo Xavier Bezerra, correto? Eu observei nos autos do processo 1500-673-90 de 2021, o auto de prisão em flagrante, aonde o delegado, o Roberto Miguel, por uma falha, né, ele acabou não enviando, não realizando o laudo de constatação da substância de 3 filetes de papel amarelo para K4. Ocorre que o juiz nem o promotor observaram isso no flagrante, e o juiz, pelo que eu vi, só foi notar essa irregularidade após um habeas corpus que veio do STJ, aonde foi concedida a prisão domiciliar. Até então ele estava sustentando, inclusive, por 2 vezes, inclusive no outro habeas corpus, que era mais de 6 quilos que tinha com a Kathleen. Quando ele observou essa situação, ele deve ter entrado em contato com o promotor e com o delegado, e ao invés, né, de ele tomar as providências dele no sentido de revogar o flagrante que estava manifestamente ilegal, ele aguardou o relatório que foi estado nos autos no dia 1º, e nos documentos que vêm nesses autos, né, no relatório do dia 1º, o delegado ele observa essa irregularidade e aí ele toma 2 providências. Ele acaba forjando esses 3 filetes de substância de papel amarelo para K4, no lacre número 015-839, por um de número 14 de 240. O promotor ele apresenta um parecer querendo sustentar a situação aí da regularidade do laudo de constatação com base no laudo da substância para maconha, que estava no 015-838. E o juiz ele acaba acatando essa situação, então aí eles já incidiram, né, em crime de abuso de autoridade. E o delegado, por forjar essa situação, acaba se complicando também nesse momento. Os autos daquele processo ele tramita, né, a denúncia é recebida posteriormente, designada a audiência de instrução, o Haroldo que não compareceu à audiência. Essa sentença ela é condenatória a 9 anos, 1 mês e 20 dias a Kathleen. Conclusão, em 5 de 11 de 2021, é enviado um relatório pelo delegado, né, Roberto Miguel, com anexo do relatório, que em tese detidamente analisado, com grandes informações aí sobre crime organizado, ao delegado Mauro Shigetoshi Shioda. Né? Ele apresenta, através de um ofício número 77 de 2021, de 10 de 11 de 2021, para o delegado diretor do DEINTER, e em 16 de 3 de 2022, não apresenta a devolutiva do delegado do DEINTER, e um despacho do 5 de 2022 é apresentado na portaria de 12 de 4 de 2022, de instauração do inquérito, que aí vem os autos do processo 1500, 350, 51 de 2022, onde o delegado Edmar, se eu não me engano, Rogério Dias Caparrós, instaura o inquérito, não faz essa averiguação, juízo, em dia 21 de 5 de 2021, ele vai a juízo, é enviado para o Ministério Público, cai nas mãos do promotor de novo, Lucas Ribeiro Travaim. Ele enaltece esse ofício dizendo de uma elevada repercussão, que seria inclusive respaldo para o GAECO, né, e requer aí
a remessa para o GAECO, mas antes ele requer aí para as conclusões e êxito das investigações, ele requer que seja decretado sigilo, seja retificada lá a natureza do crime a ser investigado e depois disso a remessa. Aí cai na mão de novo do juiz Davidson Herbert dos Reis, que decreta o sigilo em 25/5/2021. As investigações tramitam até 14 de janeiro, quando é levantado o sigilo pelo próprio juiz, depois das prisões decretadas de 12 pessoas. E aí eu noto o seguinte: primeiro, o delegado Edmar Rogério Dias Caparrós não fez averiguação nenhuma nesses autos. Passado o tempo, chegou mais ou menos no dia, 9/5/2023, ele faz ele dá um despacho interlocutório, onde ele faz a seguinte requisição, para verificar se não foi feito, com relação aos 4 chips, alguma perícia. E se ele tivesse olhado nos autos do flagrante, ele teria visto que naquele relatório que foi apresentado dia 1/10, na mesma data do relatório, 29/5/2021, foi feita uma requisição de número 178. Inclusive no relatório, o delegado ele se compromete, o Roberto Miguel, se compromete a aportar aos autos o laudo, não faz essa juntada no laudo, do laudo, e só vai surgir esse laudo no dia 9/5/2021, com essa requisição. Então veja, nesse momento, eu acredito que o delegado ele teria que ter tomado uma postura, por ter sido ou não ludibriado pelo delegado Roberto Miguel, mas pelo contrário, ele dá aso a essa investigação e tenta, acredito eu, pelo que eu vejo, a fazer uma infinidade de situação. Daí o que eu noto, no relatório que é aportado logo em seguida por um tal de Helmelt, apresenta o relatório da ONG e eu assinei na qualidade de advogado o último estatuto, né? E no relatório final, que ele dá aí o batismo da operação Screen Fake, aí, ele pega e apresenta algumas fotos. Nenhuma das fotos eu estou, porque eu sou representante, eu sou presidente de uma ONG também, numa reunião que eu tive no Centro de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria da Administração Penitenciária, fruto de uma manifestação que foi feita em 3/2/2021. Então, razão pela qual eu conheço Geraldo, Luciene, conheço o doutor Renan, justamente por conta dessa época, né? E aí me causou assim estranheza e eu fui analisar os autos para verificar, falei, o que acontece com essa situação? Então o que eu notei? Logo em seguida da decretação do sigilo, o doutor Lincoln Gaquia, né? O promotor Lucas Ribeiro Travaim, ele coloca lá que é para encaminhar para o GAECO para que se faça uma análise pormenorizada dos fatos. Depois decreto sigilo, é deferido como tal para o doutor Lincoln Gaquia. O doutor Lincoln Gaquia nunca fez análise pormenorizada dos autos. Ele dá um despacho, inclusive, ele tendo 10 dias para poder fazer essa análise que eu fiz, ele não fez. E ele passou mais ou menos umas 25 oportunidades de ter feito essa análise, inclusive depois da apresentação desse relatório aí, o final, que representou pela prisão preventiva de todos, ele apenas concordou integralmente com os termos do relatório para a decretação da prisão, e o juiz que estava buscando burlar essa situação toda com todas essas pessoas, ele acaba decretando isso e abrindo o sigilo só em 14/1/2025. Conclusão. Eu impetrei, logo em seguida eu fiz o boletim de ocorrência. Aliás, eu fui 2 vezes na Polícia Civil aqui na Corregedoria, uma delas foi 24 de janeiro, aí diante dessa complexidade toda, eu fui orientado a formalizar essa situação. Conclusão, como eu já formalizei a situação, eu fiquei um pouco receioso, então eu instrumentalizei um habeas corpus, que foi o de número 20.26.100/2025, e conclusão, como ele tem muita documentação, e eu cheguei até a despachar com o desembargador falou para mim assim, veja, ele está prolixo, né? Aí eu falei, vou fazer o seguinte, doutor, então eu vou desistir, eu vou reformular. Então eu fiz uma petição de desistência desse habeas corpus, e aguardei até que fosse transitado em julgado aí. Transitou em julgado essa semana que passou, e foi para agora estar com vista para o Procurador de Justiça. E eu formalizei esse habeas corpus hoje, e é esse que eu estou mandando aí, onde eu inclusive, eu já especifico materialidade dos crimes de abuso de autoridade, dentre eles prevaricações, etc., aos respectivos delegados, e escrivão, e investigador, e os promotores, que seria o Dr. Lucas Ribeiro Travaim, o Dr. Lincoln Gaquia, né, porque isso é de uma irresponsabilidade tremenda, e o juiz Davidson Herbert dos Reis. E aí, conclusão, vamos entrar nesse aí para eu responder essa situação sua. Quando acho que foi visto que essa situação era para ocultar esses crimes, né, que foram praticados nos autos
do flagrante. Tentou-se de tudo quanto é artifício para desviar as informações, e isso está especificado na lei de crime de abuso de autoridade, quando se toma esse posicionamento, né, no artigo 23, caput, e no parágrafo único, inciso 1º. Então é nesses termos que eu formalizei este boletim de ocorrência. Então isso para mim é teratológico, um procedimento dessa magnitude, onde policiais, juiz de presidente Venceslau, e por sua vez aí o Dr. Lincoln Gaquia, que fica aparecendo na mídia a torto e direito falando em especialização de crime organizado, não me vê num processo dessa natureza, uma barbaridade dessa, onde inclusive, por Deus, muito provavelmente, eu tenha sido apagado da vista dessas pessoas, porque no mínimo era capaz de eu ser arrastado nesse tsunami de criminosos aí que foram se reunir em termos de dolo eventual, onde uma formação de quadrilha se reuniu aí com práticas de vários crimes que evidentemente vocês têm aí condições agora de amadurecer toda essa situação. Então, o que tu... As falhas que o senhor aponta, as irregularidades, elas tiveram origem na prisão em flagrante da Kathleen. Exato, porque ali, a falha que houve do delegado Dr. Roberto Miguel, eu acredito que, né, emocionados com relação à questão dos 4 micro cartões de memória, inclusive pode se observar que quem efetivamente acessou indevidamente, com um adaptador que depois aparece tentando ser introjado também na Kathleen. Né? Então, assim, o acesso que foi feito naquele momento descumpre todo e qualquer respeito à cadeia de custódia. Né? Tanto é que o delegado, quando vai fazer aquele relatório, é na data do relatório que ele coloca, muito provavelmente por orientação ou do promotor e do juiz aí, com relação à requisição de fazer o laudo pericial. Então, e pode-se observar aí, eu não tenho agora, acho que um ofício 58 de 2025. O delegado Edmar Rogério Dias Caparrós, ele toma exatamente essa cautela no momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Ele especifica de forma expressa, categórica, o respeito, né, a sequência aí dos vestígios na cadeia de custódia para os documentos eletrônicos que foram apreendidos. Ou seja, no relatório, não sei se ele só teve experiência depois disso para criar essas situações todas, ele toma essa cautela. E outra, ele não tomou, como eu disse, lá na portaria, mas tomou em 9/5 na requisição, onde muito provavelmente já tinha sido condenada aí a Kathleen, e aí eles estavam todos muito mais dispersos. Eu acho que o delegado ia deixar ele muito solto, ele acabou que notou essa situação e requisitou, e por via de consequência, ele trouxe nesses autos desse inquérito aí que a gente está falando, que é o 15.350 de 51 de 2022, o laudo que não foi aportado lá, onde mostra que a perita criminal, Lilian Arial Marques, só concluiu o relatório em 11/12 de 2022, ou seja, aí mostra, né, de forma cabal a falsidade do ofício 575 de 2021 do delegado, bem como o relatório, ou seja, o relatório, os dois são datados de 5/11, não estava em poder do escrivão, esses microchips. Estava desde 29/9, pelo menos, né? A princípio, depois tem que ser averiguado para saber se também não é tudo documento falso, porque foi encaminhado para a perícia, né? Então é basicamente isso, mas pode perguntar o que o senhor quiser, que como eu falei, eu tive que mastigar isso, porque o meu estava na mira, que graças a Deus ninguém viu, porque senão estava eu aí também envolvido nesse estelionato inquisitorial. Nós estamos, né, data máxima vênia, com toda a permissão, diante de um verdadeiro juízo de exceção em Presidente Venceslau, acompanhado de delegado, acompanhado de promotor, né, e agora abençoado pelo tal do Lincoln Gaquia, que foi até com dinheiro nosso, foi até para a Itália para estudar a máfia lá. Quer dizer, que máfia que ele dá? Isso aí é uma facção também, com todo respeito, desculpa, mas enfim. Deixa só para a gente pontuar, o senhor falou do investigador Luciano Jean Exposto. Exato. A conduta dele, apontada como irregular, ela ocorreu no momento da prisão em flagrante da Kathleen. Exatamente, você pode ver lá que ele que extraiu, em tese, extraiu cópias dos microchips, né? Na minha visão ali, o caso seria efetivamente de exibição, apreensão, lá que encaminhamento aí para o departamento de inteligência de vocês para que pudesse fazer essa averiguação com respeito à cadeia de custódia. E não foi feito. Tanto é que, veja, ele é intimado depois por oficial de justiça, porque o delegado descumpriu aí a determinação do despacho do juiz. E aí, logo no mesmo dia, ele pega e me manda uma justificativa pro serventuário do fórum, dizendo que não vai poder comparecer à audiência, porque ele tem um compromisso no mesmo horário. Qual que é o compromisso? A Academia de Letras
Venceslauense e uma entrevista na UOL. Com relação à conduta do escrivão de polícia Haroldo Xavier Bezerra, quais seriam os comportamentos, as ações ou omissões dele que o senhor se refere como irregulares? Veja, o escrivão, no dia 13 lá, ele encaminha os autos à conclusão do delegado. O delegado lá, dia 15, ele dá o despacho. Nesse despacho, ele especifica para que tem um ofício sem número lá, que ele coloca inclusive o nome, põe as iniciais do nome JHC e o outro que é AXB, para que seja observada a questão lá dos 4 microchips. Aí, conclusão. O escrivão, como se observa lá na certidão, na mesma página, que ele põe que cumpriu integralmente todos os procedimentos dia 15 do 9 de 2021. Só que aí ele faz aí uma análise dos cartões, mas ele não especifica na análise dele, né? O dia que ele rompeu o lacre 011433, que era dos microchips, ele não especifica como ele acondicionou essa situação, né? Mais uma vez, né, rompendo aí com as regras da cadeia de custódia. E pelo menos ele foi, veja, esses documentos todos foram juntados já o 1º/10, tá? Então, não sei se não foram criadas outras situações. Segundo, ele faz a requisição da perícia dos 4 filetes lá de papel amarelo para K4, com o ofício número 160 de 2021, na data de 16 de 9 de 2021, com, efetivamente, o lacre 015839. Depois, ele faz a mesma requisição com o número 0160 de 2021, com um novo lacre, né? com o nome 014240. E isso só é enviado para fazer a perícia, mas enfim, eu sei que o laudo só é feito dia 13 de 10 de 2021 com esse lacre forjado, né? Aí, veja, eu tenho para mim que isso foi consciência, porque quem assina, evidentemente, as requisições são o delegado Roberto Miguel, quem expede é o escrivão. Então, assim, eles forjam essa prova, né, nesse processo. Então, isso foi... Ele teria forjado essa requisição no dia 21 de 9 de 2021. Então, o que acontece é que ele trocou, ele substituiu o lacre original. Exatamente. Que é justamente o que faltou no flagrante. E você nota aí com o promotor e o juiz, eles tergiversam essa situação, né? O promotor dá a entender que o laudo de constatação, que é o da maconha, seria o do K4. E aí no dia 1º, né, depois do juiz tomar ciência, ele estava sustentando que a Kathleen estava com mais de 6 quilos de droga sintética tentando entrar, né? Então veja, foi extraviada a calça da menina, que consta num número lá de 014-132, que é o mesmo que estava lá, o de chavador, que foi encontrado. Então, assim, some a calça, some a substância 015839. Então, veja, para mim, a conduta do escrivão, né, e evidentemente do delegado, está na forma que ele fez o relatório lá dele, né, quebrando notoriamente aí as regras de custódia. Ele fez esse relatório, também está datado do dia 20, mas na certidão lá embaixo, o escrivão ele coloca que cumpriu o dia 15. Então, veja, e depois, vamos lá, tem mais uma. A requisição número 178, que é de 29 de 9 de 2021, ele especifica, né, o lacre número 010169, na data do dia 29, sem nenhuma observação sobre o que aconteceu com esse quando foi rompido, quando não foi, se ficou no bolso de alguém durante do dia 15 do 9 a 29 de 2021, enfim. Então tá, essas três atitudes dele são extremamente irregulares, são forjadas. E a conduta do doutor Edmar Rogério Dias Caparrós? Então, a do Edmar Rogério Dias Caparrós, ela está exatamente no momento de ele tomar ciência do despacho do doutor Mauro Shigetoshi Shioda, em 16, não sei se foi em 16, eu sei que ele emitiu a portaria, foi em 12/4. E ele não fez essa análise, né, sobre tudo que estava especificado, inclusive no relatório que foi anexado com o ofício que foi enviado do delegado 573 de 2021, com o relatório do escrivão sobre os microchips aí, datados de 5/11 de 2021. Ele não fez essa análise para ele poder instaurar o inquérito. Então, veja,
é um delegado experiente, porque pelo que se vê depois, como, pelo menos para criar a situação que foi criada, né? Ele faz a requisição em 9/5/2021 lá, para saber se houve perícia dos microchips. O escrivão, que é o Tiago Fernando, se eu não me engano, alguma coisa, ele apresenta lá as informações com anexo exatamente da requisição, número 178/2021, com o laudo de pericial aí dos microchips, do dia 11/12/2021. E aí eu acredito que ele deveria ter tomado um posicionamento, talvez, desse que eu estou colocando, para ele não se envolver nessa situação. Até aí a gente podia até falar que foi uma falta de atenção aí, que pode acontecer diante de inúmeros problemas aí, que eu sei que a demanda é grande no estado de São Paulo. Mas enfim, aí ele dá sequência nisso e ele começa a fazer uma devassa aí que, por Deus. E consta aqui, no despacho do delegado procurador auxiliar, o nome do Dr. Ramon Euclides Guarnieri Pedrão. O senhor não citou até esse momento. Né, então, na verdade, o que o Ramon faz? Ele subscreve depois alguns relatórios, relatório final, e tudo que acontece depois ele está junto com o doutor Edmar Dias Caparrós. Ah, sim, depois ele acaba... Então, ele entra no negócio aí e vai com fé no inquérito. Quer dizer, ele também entrou num barco sem olhar se não estava furado, né? Entendi. E com relação a essa relação que o senhor fala que relacionaram essa investigação que vem lá de 2021 com o assassinato do delator, do Vinícius. Ele coloca, veja, é isso que eu falo, tá no próprio tipo penal, né, do crime de abuso de autoridade, no artigo 23 caput, a situação de você criar situações para você formalizar ligações. E aí entra isso, eu acredito que para tirar a atenção, né, porque imagina as pessoas que... eu só olhei esse inquérito porque colocaram um documento com as minhas rúbricas e assinatura e colocaram uma foto minha. Qualquer pessoa que não tem essa necessidade de olhar, o que ele faz? Ele olha isso, fica emocionado e fala, olha o que acontece, porque é uma barbaridade, porque nunca aconteceu a primeira morte, né, de alguém no aeroporto internacional de São Paulo. Quer dizer, eu não vou nem olhar o que aconteceu. Outra, o Dr. Lincoln Gaquia, daqui a pouco ele se aposenta, ele sai candidato a alguma coisa, uma barbaridade, um cara que com a vida que ele teve, né, de Ministério Público aí, me cai numa dessa daí e não olha absolutamente nada e vai que vai, isso é uma desídia imoral, né, e criminosa, evidentemente. Aí. Se não der, diante de diante de todo o lapso tramitado aí de quase 3 anos de investigação, de 12/9/2021, em concurso material aí, na minha visão, acredito eu, que é capaz de todo mundo ir pra cadeia e não ficar pouco tempo, não. Né, em concurso material, enfim. Como que o senhor tomou conhecimento dessa investigação, relacionando o senhor, pelo que o senhor falou, através de uma imagem e de algum documento? Então, vamos lá. Eu conheço Geraldo, conheço Luciene e conheço o Renan. Inclusive está na foto lá. Então veja, isso foi exposto na mídia de uma forma extremamente conhecida pelo Brasil e o mundo. Né? Inclusive o Dr. Lincoln Gaquia fez várias entrevistas aí, inclusive o delegado, falando que ele tinha... ele foi pra Itália, ele anda todo, enfim, protegido, porque ele é o cara que todo mundo quer matar. Quer dizer, o cara, todo mundo sabe que o cara, pra querer matar alguém que, em vez de trabalhar com o ofício dele, que já ganha o suficiente, né, nos termos do artigo 7º, inciso 4 da Constituição, e querer dar mais aula, é óbvio que ele não vai ter tempo de trabalhar. Então, se quiser matar um cara desse, simplesmente matricular alguém num curso de faculdade onde ele dá aula, vai lá e faz o trabalho. Quer dizer, isso tudo é mídia, é conversa, é piada. E isso acontece com juízes também, a gente sabe, quer dizer, o mínimo que eles fazem é trabalhar no ofício efetivamente. Na minha visão, eu até dou o nome de analfabetismo funcional ao juiz e o promotor que dá mais aula, palestra e live do que judica e promove justiça, né? E não analisa essa situação. Então veja, a partir do levantamento do sigilo, né, e a partir da exposição da imagem dessas pessoas, eu fui verificar. Aí eu olhei os autos, porque é público. E aí eu fui analisar a situação, daí eu vi a minha foto no relatório final, aí eu fui mais a fundo, vi logo em seguida da portaria, no primeiro ato de cumprimento lá da ordem de serviço do delegado, se não me engano, 03/2022, o relatório aparece lá o estatuto, e aí eu me recordei que eu assinei realmente o estatuto dele, inclusive foi na ocasião desse evento aí, da Secretaria da Administração Penitenciária, no Centro de Progressão, no Centro de Ressocialização Social e Cidadania, que eu vistei e assinei. Aí, como na portaria faz expressa menção aos autos de 2021, eu fui olhar lá também. Eu falei, pô, mas o que acontece lá? Aí, quando eu vi, eu notei a questão do flagrante, né, a questão inclusive, veja, a denúncia do promotor Lucas Ribeiro Travaim, naquele processo,
ele menciona as folhas 140 a 143 de uma possível certidão. Isso foi suprimido dos autos depois. Quer dizer, não sumiu. Né? E esse processo também, esse 1500 aí, 350, 51, 2022, também falta 10 folhas aí. Não tem. E teve um outro delegado, levou esses autos à correição, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. E não notou que sumiu essas folhas, né? Mas enfim, aí tá nos autos, não tem como. É isso. E o senhor encaminhou essa representação também para outros órgãos de corregedoria? Não, veja, Público, o que eu fiz? No próprio habeas corpus, o que eu fiz? Eu primeiro mostrei a situação e já fiz o requerimento, porque a própria lei já determina que seja encaminhado para os órgãos respectivos aí para as devidas providências. Veja, é até uma questão estratégica, né? Depois que eu fiz tudo realmente corrido, depois que eu vi, eu fiquei um pouco temeroso, porque, salvo engano, ficou um pouco sob sigilo depois também, ficou difícil o acesso, eu achei que já estavam até criando mais alguma asa nesse instrumento. Aí eu fui despachar com o desembargador e como na hora eu fiz tudo muito vamos dizer, prolixo mesmo, porque até eu entender esse contexto, eu acabei que tive vários colapsos aqui, nervoso, então eu refiz até eu encontrar realmente substrato fático, concatenado com materialidade e indício de autoria, aguardando aí o trânsito em julgado do habeas corpus que eu pedi assistência para eu formalizar agora com mais clareza, para eu facilitar o entendimento dos magistrados. E lá eu faço a solicitação, né, logo em seguida, para que sejam encaminhadas devidas as cópias para o Ministério Público, para o Procurador-Geral de Justiça e para a Corregedoria do Tribunal de Justiça, para a responsabilidade dos demais. Primeiro de tudo, eu fui à Polícia Civil porque a base, evidentemente, está, né, no mal sucedido auto de prisão em flagrante do dia 12/9/2021. E aí eu cito, dentre os crimes do artigo 319 do Código Penal, eu cito o artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 1, e o 23, parágrafo único, inciso 2, e o 25 da lei de crime de abuso de autoridade. Foi isso aí. Aí eu faço, parafraseando inclusive o termo que consta da portaria do delegado, sem óbice, né, eventuais outras responsabilidades criminais que forem observadas no curso dessas investigações. Porque eu sou advogado de defesa, né? Eu nunca fiz um instrumento dessa natureza para buscar responsabilidades criminais, né, de quem tinha o dever aí de fazer esse encaminhamento, esse procedimento. Doutor Marcos, o senhor gostaria de acrescentar algo? Cara, eu acho que está bem detalhado aí, para te ter uma ideia, eu não estou lendo absolutamente nada, meu amigo. Eu tive que mastigar isso até esse 7 de março, né, para eu poder trazer essas informações aí com riqueza de detalhes, né, para que vocês possam fazer a situação de uma forma bem objetiva também, esclarecedora. E, enfim, não tem mais nada. O que o senhor nos encaminhou foi o segundo habeas corpus que o senhor impetrou. Isso, e lá, veja, no preâmbulo desse habeas corpus, eu faço menção ao habeas corpus que foi citado no boletim de ocorrência, porque eu tive, vamos dizer assim, a observância, né, de realmente ver que eu dificultei a análise daquele habeas corpus com 48 páginas. Né? Então eu consegui reduzir basicamente pela metade e ainda, para facilitar o entendimento, nesse habeas eu coloquei todos os documentos, imagem no bojo do habeas corpus, para que isso fique bem claro na hora de analisar. Doutor Marcos, nós podemos encerrar? Meu amigo, fica à vontade. Então, Fico à disposição aí. Nós vamos encerrar as declarações do Dr. Marcos Roberto Cebola e Silva às 16h16 do dia 7 de março de 2025. Muito obrigado. Obrigado. Vou encerrar a gravação. Obrigado. Fica com Deus. Dr. Marcos, obrigado. Tenha um bom final de semana. Para ti também. Muito obrigado. Para você também.